Vamos sim. Vou gravar. Hoje nós vamos ver sistema de escapamento. Hoje nós vamos ver 3 sistemas que são menores. Então, a gente pode ver mais os 3, né? Os 3 juntos. Vamos lá. Bom, no sistema de escapamento, a gente tem algumas peças, não é? Que é o coletor de escape, que vem do motor, o catalisador, que é uma peça muito importante que foi colocada, foi desenvolvida, e ela hoje é obrigatória, porque ela faz uma limpeza, né? Ela faz uma transformação dos gases tóxicos do motor em gases inofensivos à saúde. Então, ela é obrigatória, foi tornada obrigatória, não é? Inclusive, as montadoras não podem mais fabricar escapamentos, né? As fábricas não podem mais fabricar escapamentos sem o catalisador, ele é fundamental. Tem o abafador, que aí é para tirar o barulho, não é? Para não ficar aquele barulho, quando o escapamento está quebrado, vocês sabem que é um barulho horroroso, né? Muito, muito forte. E também, o que acontece? Qualquer lugar que esteja quebrado no escapamento, sobe a fumaça para dentro do carro, mesmo o carro sendo uma chapa e embaixo, né, dessa chapa, assim, entre a chapa e o escapamento, eles colocam uma vedação, né, tipo uma manta, né, fazendo uma vedação. Mesmo assim, a fumaça sobe para dentro do carro. Às vezes você não sabe que o escapamento tá furado em algum lugar, mas você sente a fumaça, então é sinal de que tem algum furo nesse escapamento, né? Quando ela começa a entrar dentro do carro, é muito desagradável. Tem o abafador, que ele abafa o ruído, aí tem os tubos de escape, né, para levar até o final do carro, né? E o silencioso traseiro, que é o maior de todos, e tem a ponteira também, que aqui não está, mas é o finalzinho aqui dele, tá? Espera aí um pouquinho, acho que... Eu acho que... Assim, é o videozinho que eu tirei para poder baixar o slide. O sistema de escapamento dos carros possui várias funcionalidades. Dentre elas, a mais importante é a de eliminação dos gases poluentes, que são gerados após a queima dos cilindros. Para que serve o escapamento? Vocês não estão vendo, né? Estou ouvindo, mas não estou vendo as imagens. Esqueci de compartilhar. Vou compartilhar aqui. O sistema de escapamento dos carros possui várias funcionalidades. Dentre elas, a mais importante é a de eliminação dos gases poluentes, que são gerados após a queima dos cilindros. Para que serve o escapamento? Thaís, o escapamento serve por uma porção de coisas. Uma delas é levar os gases tóxicos para longe do habitáculo do veículo, certo? Também gerar uma contrapressão com um bom funcionamento do motor, deixar o carro mais silencioso, mais econômico. Carros hoje, por causa do uso da injeção eletrônica, o escapamento é muito importante. Qualquer peça danificada começa a alterar o bom funcionamento do motor. Em resumo, é isso. O escapamento pode apresentar inúmeros problemas causados pela má qualidade do combustível. Além da corrosão, outros problemas podem surgir com possíveis acidentes com o sistema e até mesmo a perda total do componente. Por isso, fique atento às dicas de um profissional para aprender a se prevenir. O problema mais comum, corrosão e quebra. Esses são os 2 principais. Depois, acidente, mau uso, mau combustível, e aí vai. Muitos motoristas só se lembram do escapamento de seus veículos quando eles quebram. Mas é importante lembrar que o sistema de escapamento é fundamental para garantir o bom desempenho do motor.
Por isso, quando você ouvir um barulhinho diferente, procure o mecânico de sua confiança. O que o motorista deve fazer para evitar esses problemas e prolongar a vida útil do escapamento? Sempre que possível, abastecer um posto de confiança, um posto com bandeira. Tá? Uma segunda, qualquer sinal de barulho embaixo do veículo, procura uma oficina especializada. Às vezes é uma simples borracha e pode evitar um gasto maior no futuro. Tá? Um gasto simples no começo. Hoje, o mercado automotivo oferece uma grande variedade nos tipos de escapamentos para carros. Quanto tempo dura a vida útil de um escapamento? Isso também altera bastante, tá? Em alguns casos, uma média, isso eu vou te falar para você nos carros populares, acaba durando em média 2 anos, tá? De 1 ano e meio a 2 anos. Existem escapamentos que são de aço inox. Fácil, tá? Fácil, passam de 5 anos de durabilidade. É difícil ter uma média. Circular com escapamento irregular é considerado infração grave pelo Código de Trânsito Brasileiro. Quem for pego dirigindo sob essas condições pode perder 5 pontos na carteira de habilitação, além de pagar uma multa e ter o automóvel apreendido. Quais são os tipos de escapamento que existem? Existe uma infinidade, certo? Os carros de baixa performance, escapamentos para carros de alta performance, tá? Você pode falar nos puros sangues, certo? Aí é outro, completamente, outra tecnologia no escapamento. Se usa titânio, fibra de carbono, tá? Isso para ter uma melhor dissipação nos gases, tá? Um melhor resfriamento desse conjunto, tá? E também existem os escapamentos esportivos, que são os de baixa contrapressão, certo? Eles deixam o carro mais ruído, só aumenta o ruído, mais nada, certo? Aí tem os carros turbos, que necessitam de um escapamento de baixa contrapressão. Ele não pode exercer uma contrapressão na turbina. Já vai. Bom, de escapamento não tem muito o que se falar. Às vezes, o barulho é só umas borrachas que seguram o escapamento no chassi, né? É bem simples de se olhar. Quando ele começa a bater, começa a fazer barulho, é só dar uma olhadinha. A oficina, geralmente é uma oficina especializada, que trabalha só com escapamentos, né? E eu já tive que trocar os meus também, é uma coisa bem simples, aí você troca por peça, você não precisa trocar o escapamento inteiro, né? Troca só as peças. O que mais estraga é o silencioso traseiro, o último, é onde acumula mais água, onde corrói mais, por causa do combustível, né? Geralmente é a parte que estraga mais. O catalisador, ele é um pouco mais caro, se ele estragar, vai ficar mais caro. Mas, em geral, ele estraga partes de peças, né? Não estraga o escapamento inteiro. Alguma pergunta sobre isso? Não, tá tranquilo. Tranquila, entendi bem. Bem simples, né? Não tem muito o que falar, né? Sobre o escapamento. Vamos, então, para o sistema de freios. Aí sim. Aí sim. Aí sim. É complexo. Deixa eu ver se tem algum vídeo aqui. Não tem. Tive que atender o correio. Ah, sim. Faz 15 dias que estou esperando
Uma 15 encomenda. dias? É. Bom, o sistema de freios realmente ele é bem mais complexo, obviamente, né? Hoje nós temos o sistema ABS. Opa! Já há algum tempo nós temos esse sistema de freio ABS, não é? Que ele faz com que não trave as rodas, e ele trabalha com as rodas separadamente também. Ele freia as rodas separadamente. Por exemplo, as do lado de dentro, do lado de fora, ou da frente e de trás separado, dependendo da necessidade, né? Nós temos dois sistemas de freios, em geral, que é a disco e a sapata, né? Aquele tambor que vai a sapata, que geralmente vai nas rodas de trás. Eu fico reparando nisso, né? Eu reparo bastante. Alguns carros mais sofisticados, eles têm sistema de disco nas 4 rodas, mas, em geral, são disco na frente e tambor atrás, né? Nós vamos ver cada um desses componentes. Então, nós temos a alavanca de freio de estacionamento, que é uma coisa importante para se olhar, né, para se manter bem ajustado. Por exemplo, quando eu vou dar aula prática, e a primeira coisa que eu vejo é o freio de mão, né, o freio de estacionamento, porque é a peça, né, que eu tenho para controlar o carro no momento que for mais necessário, né, poder diminuir a velocidade, parar o carro. Às vezes a gente não consegue parar, mas é uma espécie, é o único controle que eu tenho no carro. Então, é a primeira coisa que eu vejo. Então, se ele está muito frouxo, ou seja, você puxa e ele levanta demais, ele está desregulado e não está segurando o carro. Então, isso dá margem, inclusive, para uma questão que é bem comum entre os homens, principalmente, que é de usar a marcha também para segurar o carro. Ou seja, quando desliga o carro, além de puxar o freio de mão, engata a marcha, não é? Realmente a marcha segura o carro de verdade, isso qualquer marcha, não precisa nem ser a primeira, pode ser qualquer uma, com o carro engatado e desligado, ele não se mexe, ele é um freio muito potente. Por isso que eu sempre falo que a marcha é o freio mais potente do carro, mesmo ela desligada, mesmo o carro desligado, ele freia mais do que o freio de mão, se o freio de mão estiver desregulado. Qual que é a altura máxima? Em geral, são 3 ou 4 dentes que a gente sobe, né? Você vai contando, 1, 2, 3, 4. Tem carros que tem mais. Eu já peguei carro novo que tinha mais do que isso. Mas, em geral, você não pode subir indefinidamente, né? Isso significa que ele está desregulado, que ele está frouxo. E o que acontece? Você pode ver aqui pelo desenho, ó, que ele freia apenas as rodas de trás. O freio de mão, ele não freia na frente, ele só freia atrás. Inclusive, para você fazer uma ladeira com o freio de mão, você vai soltando a embreagem e acelerando, você sente que a traseira do carro levanta. Por quê? Porque ele está fazendo pressão nas rodas de trás, né? Você está fazendo o carro andar, que geralmente a tração é dianteira, mas está travado aqui atrás, então a traseira levanta pela pressão que a frente está fazendo sobre o freio de mão, freio de estacionamento, tá? Então, precisa regular isso aqui. Dos carros mais novos, eu sei que eles fazem isso dentro do carro, né? É bem simples para fazer essa regulagem, então, tem que dar uma olhada, levar no mecânico e pedir para ele olhar. Agora, pode acontecer de ele não estar freando por causa de vazamento nos próprios freios, aí já é diferente, né? Esse sistema de sapata, ele é hidráulico também, ele é por óleo, né? Injeção de óleo aqui para fazer com que a sapata comprima, né? o tambor, então pode ser que seja um problema mais sério. Se for só o freio de mão, como ele é um cabo, você vai puxando, ele vai esticando, ele vai ficando frouxo, né? Então, desculpa, precisa regular, tá? Aqui tá vendo? Os cabos de freio de estacionamento. Na frente, nós temos a pastilha, a pinça que segura a pastilha,
de freio, né? Temos a pastilha de freio dentro, que é uma pastilha de amianto. Aqui nós temos um indicador de desgaste, dá para saber se ela está precisando trocar ou não. Aqui os freios dianteiros, cilindro mestre. O cilindro mestre é onde é colocado o óleo que controla os sistemas de freio, né? Tanto na frente quanto atrás. O pedal do freio, obviamente, né? E aqui o cano que leva para o óleo para as rodas de trás também. Ok? Deixa eu ver se eu faltou alguma coisa. Aqui, sapatas de freio, de estacionamento, fica dentro do tambor de freio. Sapatas de freio. Isso aqui são as sapatas, essa partezinha marronzinha, são as sapatas. Aí, quando você pisa no freio, essa pecinha aqui, que eles chamam popularmente de burrinho de freio, né? Tem até uma piada, né, de português que fala de sangrar o burrinho. E aí você pisa, ela abre a sapata e aí pressiona o tambor para frear. E no caso da frente, você pisa no freio, ele pressiona a pinça de freio que traz a pastilha para frear o disco, né? Aqui tem um disco de metal onde a pastilha faz a pressão. Inclusive, uma coisa que acontece às vezes, quando o carro também, quando está muito usado, é esse disco precisar ser trocado, né? Ou sofrer uma plana, que ele pode ficar ondulado também pela temperatura, né? Então, você vê que ele já não está pegando direito, então pode ser que ele tenha alguma ondulação ou que ele já precise ser trocado. Ele tem uma bordinha que a gente percebe se a superfície de frenagem estiver abaixo da borda, ele já tá bem gasto, precisa ser trocado. Isso tudo, obviamente, o mecânico tem que saber, né? Qual é a hora de trocar o freio, tanto a pastilha quanto o disco, né? E na parte de trás é mais complicado, assim, quando não está pegando, quando o freio não está funcionando. E como é que você sente que o freio não está funcionando direito? Deixa eu voltar aqui um pouquinho. Quando é que a gente sente que o freio está com problema? Quando você pisa no freio, ele tem aquela resistência, né? O freio tem mais resistência do que a embreagem. A embreagem você pisa de uma vez, né? Só que aí você pisa e depois que você pisou, ele afunda. Vocês já experimentaram isso? Você pisa, ele está resistente, ele está alto, mas aí ele vai afundando. Isso já é defeito, né? Isso é um grande defeito. É um grande defeito. Pode ser óleo, pode ser o traseiro. Óleo não, né? Fluido, né? Não é óleo, é fluido. Pode ser o fluido de freio, pode ser algum problema na parte traseira. Na parte da frente, ele não faz isso. Ele faz um barulho de lata com lata, assim, ele faz um barulho bem ruim, assim, de raspando, né? Porque, por exemplo, a pinça é de ferro. Quando a pastilha acaba, ela tá ferro com ferro. Ferro do disco, ferro da pinça. Então, a pastilha já acabou, né? Não tem mais aquela parte de amianto, né, que faz a frenagem. Já aconteceu comigo uma vez, eu me lembro bem, meu cunhado tinha um carro, uma Belina azul clarinha, e uma vez eu peguei esse carro e ela estava completamente sem freio, ou seja, já estava lata com lata, ferro com ferro, né? Então a gente ouve aquele barulho bem estridente. No Honda Fit, por exemplo, aconteceu também de acabar a pastilha, só que quando ele já está entrando no momento de troca da pastilha, ele começa a apitar, ele começa a assobiar, uma coisa, e eu fui descobrir isso bem depois, porque eu não sabia. É um sistema também mais avançado, né, de detecção de problemas, não é? Mas uma coisa que eu sempre digo é que os freios, para mim, eles duram muito tempo. Por quê? Porque eu não fico acelerando e vou lá e dou aquela freada brusca sempre. Eu sempre dirijo, como eu ensino, por exemplo, de se antecipar,
né? Que é uma coisa que você precisa, são duas coisas que você precisa ter para dirigir bem, que é justamente se antecipar e a tranquilidade, e uma está totalmente ligada com a outra, né? Se você está tranquila, você se É. antecipa, você se antecipa, você fica tranquila também, porque você não precisa tomar atitudes no susto, né? No impulso, você toma atitudes mais conscientes e preventivas, inclusive, né? Então, por exemplo, se eu estou chegando, se eu estou na rua e eu vejo que o farol a 2 quadras está fechado ou está fechando, e eu vejo que tem um monte de carro na minha frente, eu já tiro o pé do acelerador e já deixo ele diminuir naturalmente a velocidade. Então, quando eu vou pisar no freio, o carro está bem mais lento, já está bem mais devagar, então eu uso muito menos o freio. Os meus freios duram muito, 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 muito. Pra você ter uma ideia, eu troquei o freio do Honda Fit com mais de 100 mil quilômetros. Mais de 100 mil. Olha só. É uma Loucura marca... mesmo. Os meus mecânicos ficavam impressionados com isso. Pois é, o meu está enganchando o freio de estacionamento, mas engancha assim. Quando eu paro ele e puxo, ele não engancha. É o meu genro, parece que ele bota muita força. Então, o que acontece? Existe um truquezinho também, ou, na verdade, uma técnica para o freio de estacionamento. O homem, ele tem mais força, então ele puxa mais. Quando ele puxa tudo, embaixo do freio, né, da alavanca de freio, tem uma engrenagem. São duas engrenagens que se encaixam. O que acontece? Quando ele puxa demais, ela fica muito esticada, né? Ele fica muito preso. O que você faz? Você levanta um pouquinho, faz força para levantar um pouquinho, aperta o botão e aí ele desce. Por que você levanta um pouquinho? Porque ele está travado aqui. Quando você levanta um pouquinho, você afrouxa o suficiente para você conseguir apertar o botão. Porque se você for apertar o botão com ele travado assim, você não consegue. Não consegue. Quando meu genro para o carro ali, quando ele dirige, que ele para, eu vou sair no carro, geralmente, todas as vezes, eu não consigo. Aí eu já até aprendi também, suspender mais um pouquinho e apertar o É botão só para você poder descer. suspender um pouquinho, porque ele está travado aqui, ó, fazendo muita pressão, né? Quando você levanta um tiquinho, é um tiquinho que você consegue levantar, 1 milímetro, você já afrouxa aqui, ó, já libera um pouquinho. Aí você consegue apertar. Porque você só consegue apertar o botão se aqui não tiver pressão. Então, se você puxa pouco, você não precisa nem levantar mais, porque ele não está totalmente puxado, né, esticado. Aí você consegue apertar o botão. Se você se esticar... Quando é eu que puxo, ele não dá dificuldade. Eu só aperto o botão e desço. Exatamente, exatamente. Isso eu falo porque já teve aluna minha que saiu com o freio de mão puxado, que não conseguiu abaixar o freio de mão. Eu lembro de uma história que ela pediu para um motorista lá de caminhão manobrar o carro para ela dentro do estacionamento lá, e aí ele puxou demais o freio e ela não conseguia abaixar. Então, são detalhezinhos que fazem a diferença, né? Se você não souber, o que você faz? Não consigo baixar o freio de mão, o que eu faço agora? Então, a pessoa fica... Aí tem que pedir ajuda, se não tem ninguém na hora, a pessoa já fica nervosa. Tudo isso causa nervosismo para quem está começando, né? Então, é um detalhe bem simples, mas que faz diferença, né, na hora de você dirigir, caso alguém... E, geralmente, é homem que faz isso, porque eles têm muita força, eles puxam muito o freio. Não tem noção da força que tem. Não tem noção, exatamente. Agora, se o freio está, por exemplo, bastante justo, como eu falo, né? Tem uns 4 dentes só, por exemplo, você conta 1, 2, 3, 4, ele para, aí não tem muito o que fazer. Quando ele já é duro, né? Não tem como você puxar muito mais, né? Quando ele está muito mole, que aí ele vai puxando, aí eles têm mais força, eles puxam de uma vez, porque para frear você puxa de uma vez, não é? E para descer você aperta e desce, então eles acabam puxando demais, né? Quantos dentes isso tem? mesmo. Quantos Oi, dentes Nilson. tem? Quantos Quantos dentes? dentes? Ai, não sei, é muito.
É muito. Ah, Porque é uma tá. Não, engrenagem, porque o né? Manoel agora A você gente, falou... a gente sente o barulhinho quando ele vai passando assim, é tipo uma catraquinha, né? Ah, É Crá, uma catraca, subindo. uma catraca. Não sei tem que você quantas falou tem, porque alguma... é uma engrenagem mais ou menos desse tamanho assim, ó. Então, tem muito dente, né? Que ela vai girando e vai encaixando, né? Você vai puxando, ela vai encaixando, né? Tem Normalmente muito você dente. puxa 3 dentes, 4 dentes Não, para então, liberar. se ele está regulado, ele vai até, acho que no máximo, uns 5. Agora, se ele já está frouxo, porque você vai puxando, o cabo vai afrouxando, aí pode ter mais, pode ter até 10, depende. Uhum. O que não pode Ah, é o que acontece. Quando você puxa demais, você vê que o carro não está. E mesmo assim, às vezes você puxa, e o carro não para. Se ele estiver numa ladeira, ele não para, porque não está freando, entendeu? Ele está com Eu defeito mesmo. geralmente, eu nunca usei assim o freio de estacionamento em meio de estrada, não. Eu só uso mesmo só na hora que eu vou deixar ele parado aí, quieto, eu Mas puxo ele e deixo. Mas é justamente freio de estacionamento e de parada, não é para usar. Tem gente que tem o vício de parou o carro, puxa o freio de mão. Parou o carro, né, parou no semáforo, puxa o freio de mão. Eu costumo dizer que quem faz isso muito é taxista. Por que que eles fazem Aham. isso? Porque eles dirigem o dia inteiro, né? Eu falo taxista, motorista de aplicativo também. Dirige o dia inteiro, aí fica cansado de que você tem que ficar com o pé no freio na hora que está parado, no semáforo. Aham. Aí você já está cansado, já dirigiu, né? Dirige o dia inteiro. Então, para não ficar segurando o pedal de freio, puxa o freio de mão. A minha irmã tem esse vício, não sei onde é que ela aprendeu isso, mas ela tem o vício de puxar o freio de mão também. E ela não é motorista de Uber nem nada, mas ela tem esse hábito. Mas E isso o vai. meu menino tem um hábito que eu acho que não é certo, é dirigir com a mão em cima da alavanca de marcha. Ele Não, passa a marcha com muita velocidade, muito rápido, e nessa estrada ruim aqui mesmo, eu falo para ele, não pode, você estraga o câmbio de marcha, porque você vai para a segunda, e aí entra no carro, já passa a primeira, aí vai para a segunda, aí no primeiro folguinho ele engata uma terceira, aí chega lá na frente, tem que voltar para a segunda, e aí a mão já não sai de cima, sabe? É aquela agonia. É um vício, e a É, gente viu na aula passada, acho que ou na primeira aula, não me lembro qual foi a aula, que não pode ficar com qualquer pressão que você faça em qualquer peça, uma pressão constante, vai estragar a peça. Né? e aí Assim como acelera muito rápido, não, aí mesmo já assim, eu coloca, também. Eu também troco já muito coloca a rápido. terceira, Não, por já exemplo, coloca a terceira, da primeira sim, para a segunda, você praticamente não tira a mão do câmbio. E também não tira pois nem o é, pé da embreagem. Mas aí é da primeira pois para a é. segunda, que é uma marcha curtinha, né? Mas depois, e até porque, além de ser errado, além de prejudicar, ainda é infração, porque pelo Código de Trânsito, você tem que dirigir com as duas mãos no volante, não com uma mão no volante e uma no câmbio. Então, Pois é. são erros que acabam sendo infrações também. Entende? Aí eu acho estranho aquilo ali, quer ver você acompanha meu raciocínio. Passa a terceira, aí você dá estrada bastante ruim, aí você acelera rapidão. Aí quando chega na beira do buraco, mete o pé no freio, que os passageiros vai com a cara lá no painel. Aí volta para a segunda, para poder Então, sair do obstáculo. esse tipo de Ele é direção, piloto, sabe o que eu não é falo? motorista. Sabe o que eu falo, geralmente? Aham, Quem dirige bem, o passageiro nem sabe que você está dirigindo. Não pois sente que você é. está dirigindo. É uma direção suave, entende? Você não percebe a direção. Se a pessoa é tranquila, porque essa direção, em geral, são os homens, mas tem mulheres que dirigem assim, é uma direção agressiva. Então, você vê, você acelera e vai lá e freia. Ele vai gastar o freio mais do que eu. Por quê? Pois Porque eu é. não faço isso, né? Eu vejo que se a estrada está ruim, tá, eu tento andar em terceira, que é o mais comum. Não dá para andar em terceira, vou andar em segunda devagar, mas a pessoa não tem paciência para andar em segunda. É isso que eu acho. Eu ando mais de segunda, quando a estrada melhora um pouquinho, eu ponho uma terceira. E aí, quando tá ruim, volto para a segunda, vou de segunda ali de 20, devagarzinho, passando por a buraqueira e vai embora, né? Pois é. Tudo é jeito de dirigir, é como eu falo, não existe ninguém, eu já escutei, já me disseram, só existe um jeito de dirigir, isso é mentira, né? Cada um dirige de um jeito.
né? Existem Não pessoas que são mais agressivas, outras mais tranquilas, outras mais travadas, outra... E cada um dirige de um jeito, entendeu? Agora, uma coisa é certa, eu, como instrutora, como amante do carro, eu procuro sempre otimizar a direção, otimizar o uso, né, para não ter que gastar com o carro, e também ter uma direção gostosa, uma direção tranquila, que as pessoas gostem de andar, que eu gosto de andar, entendeu? Então, e isso evita uma série de desgastes para o carro também. Porque, obviamente, é aquilo que eu estava falando, se ele acelera, aí vai lá e freia bruscamente, ele está usando o freio muito mais, e provavelmente ele está com o pé na embreagem, o que é pior ainda, porque aí gasta mais o freio ainda. Então, uma série de sucessões de erros, né, que acontecem e acaba estragando mais o carro, né? Com certeza. Desse jeito mesmo. Tem alguma dúvida, Nilza? Quer fazer algum Não, comentário? não, eu desliguei o fone aqui porque no vizinho aqui tem obra. É obra de noite, é um hotel, estão fazendo hotel pousada aqui na parede com minha casa. Aí, na verdade, são 3 obras. É o dia inteiro motosserra, mas não sei o quê. Aí eu Deus estou me desligando toda hora aqui. E dá poeira. Não, eu entendi. Muito, muito bom. Olivia, esse vídeo que você estava mostrando para nós aí do sistema de freio vai ficar disponível para a gente? Tá, sim, não é vídeo, né? O freio é só, eu estava olhando lá, não tem nenhum vídeo, não. Mas esse é o PDF que eu mando para vocês. Além da Tá. gravação, eu mando esses PDFs para Beleza. vocês. Depois eu baixo e Tá mando bom. para vocês, tá? Com esses... Os Tá, PDFs beleza. todos vocês recebem. E aí também o link da gravação, tá bom? Bora Tá, continuar. beleza. Bom, componentes do freio. Tem o cilindro mestre, responsável pelo fornecimento do fluido, é esse cilindro aqui, ó, essa pecinha aqui. Servo-freio. Deixa eu ver onde é que está o número 2. Espera aí, servo-freio, onde estão? Esse aqui, ó, esse aqui é o sistema do freio traseiro, tá? Isso que nós estamos vendo aqui é o freio traseiro. Você vê que tem o tambor, como eu falei, né? Aqui são as lonas, aqui o cilindro mestre, que fornece o fluido. Opa, deixa eu voltar. Aí, quando você pisa no freio, esse cilindro, ele empurra as lonas contra o tambor. Entendeu? O cilindro mestre, o fluido, ele faz exatamente isso, ele empurra essas molas contra o tambor, né? Essa aqui são as sapatas, e são umas lonas também. Deixa eu ver o que mais, regulador manual, trava da sapata, isso aí são pecinhas, não tem muito o que falar. Tubo de alimentação, prato do freio, aqui as molas, né, de fixação das sapatas, é isso aí. Então, tem o cilindro mestre, canos e mangueiras, pedal do freio, cilindro de roda, que é esse daqui, né, o cilindro de roda, as pastilhas, que aqui não está aparecendo, o disco, lonas e tambores. Essas são algumas das peças do sistema. Aqui a gente tem exatamente uma imagem do sistema de freio dianteiro, com a pinça e as pastilhas, já tinha fugido o nome. Esse aqui é o disco que eu falei para vocês, está vendo? Aqui, ó, você não vê a borda, mas quando ele vai gastando, essa bordinha aqui, ela vai ficando mais sobressalente, porque essa parte do disco que vai sofrendo, né, a ação da pastilha, ela vai abaixando, vai desgastando, né? Então, o sistema de freio é composto por diversas peças, todas fundamentais para a desaceleração do veículo. Com o acionamento dessa engrenagem, uma pressão hidráulica é formada, comprimindo as pastilhas ou lonas de freio, colocando em atrito com o disco ou tambor de freio, fazendo com que as rodas parem de girar. Realizar a manutenção preventiva é uma preocupação recorrente entre todos os motoristas, porque, obviamente, freio é uma coisa que não se brinca, não é? Ela é fundamental.
que querem assegurar o bom funcionamento das peças automotivas e do veículo como um todo, seja em vias urbanas, estradas ou pistas de corrida. Esse tipo de cuidado garante a minimização de falhas técnicas e mau desempenho do automóvel. Ao contrário do que muitos podem pensar, a manutenção preventiva dos freios não é dispendiosa e tampouco exige muito trabalho. O que é essa manutenção preventiva? É justamente você levar o carro para que olhe como está a pastilha, como está o disco, como está as lonas, né? Da roda de trás, ele tem que tirar a roda para olhar como é que está o sistema. Na frente, dá para olhar até sem tirar a roda, né? Você vira a roda, já dá para olhar como é que está a pastilha, até porque tem um medidor. Então, fazer isso preventivamente é importantíssimo, porque com freio não se brinca, o freio é a nossa segurança. E também, quando você trocar alguma peça, ter um registro, né? Saber quando foi trocada, para você ter mais ou menos um parâmetro aí de quando você vai trocar novamente. Mas qualquer tipo de defeito, qualquer diferença que tenha, que você sinta na hora de frear, vai olhar o que é, tá? Não deixa passar muito tempo, porque pode ser, de repente, você ficar sem freio. Já aconteceu comigo, eu sou muito aventureira mesmo, né? Uma vez eu fiquei completamente sem freio, estava sem fluido nenhum. O que quebrou, na verdade, foi o burrinho mestre, né? Aquela peça que fica na frente do carro, onde vai o óleo, e foi ele que quebrou. E eu precisava trabalhar e eu fui sem freio mesmo. Fui completamente sem freio. Não é completamente, né? Que você pisa até o final, você ainda consegue parar. Mas é porque eu não podia mesmo faltar, e, enfim, e o mecânico, eu levei no mecânico perto do trabalho. Mas isso também, muitos anos atrás, onde não tinha, né, o trânsito que tem hoje, tudo muda, né? Então, as coisas também, a gente não faz as mesmas coisas que a gente fazia antes, né? Mas uma coisa também que eu quero frisar, assim, não use a marcha para parar o carro, né? Não crie esse vício. Até pode acontecer, já aconteceu também, por exemplo, aqui em São Paulo, tem ruas muito íngremes, não é? E aí, mesmo com o freio de mão puxado, você percebe que o carro, quando ele é muito íngreme, a gravidade puxa muito para baixo. Aí você pode ajudar com a marcha, né? Mas não fazer disso um hábito, como muitos motoristas eu sei que têm. Não fazer disso um hábito, né? Porque você vai estragando outras coisas, né? A marcha não é feita para frear. Então, só em casos extremos que a gente usa a marcha. E também usar o freio de estacionamento e de parada para fazer uma ladeira, por exemplo, é possível, dá para fazer, dá para aprender a usar. Se não conseguir fazer na meia embreagem, pode ser feito no freio de mão, mas sempre sabendo o que cada peça, qual é a função de cada coisa dentro do carro, tá? Para não causar esse tipo de coisa. Por exemplo, saber que a gente não deve acelerar e, de repente, frear de repente, toda hora, que, além de ser desconfortável para todo mundo, acaba também gastando mais as peças desnecessariamente. E, por mais barato que seja, você trocar, uma pastilha custa muito barato, o tambor também, essas coisas, é sempre um gasto que você pode ter e você pode minimizar, né? Que você pode empurrar mais para frente se você usar de forma inteligente, né? De forma sabendo o que você está fazendo, por que fazer, por que não fazer. Isso aqui é importante, né? Para não ter gastos desnecessários, né? Tá bom? Continuando. Beleza. Como funciona o sistema de freio? O sistema de freio a disco se dá pelo aperto do pedal. Opa, de novo que gera uma pressão hidráulica que é passada por todo o sistema, empurrando o pistão localizado no interior da pinça de freio. Com isso, as pastilhas também são empurradas e provocam a fricção dos discos de freio. Essa fricção é responsável pela produção da força que reduz a velocidade do automóvel pela conversão de energia cinética em calor.
Freio de mão. Freio de mão, também conhecido como freio de estacionamento ou de emergência, é uma trava secundária que tem a função de manter o automóvel parado quando ele já está imóvel, né? Você vai puxar o freio de mão depois que ele está parado, né? Independentemente do motor estar desligado ou não. Ele tem uma atuação apenas sobre as rodas traseiras, como eu falei, do veículo, por meio de acionamento mecânico de cabos, que são tensionados pela alavanca do freio. Nele há um botão de acionamento que deve ser pressionado apenas para destrave. Isso porque puxar o freio de mão apertando o botão pode gerar estrangulamento. Isso aqui é uma coisa que eu sempre falo também, na hora de você puxar a alavanca de freio de mão, você não aperta o botão, você puxa sem apertar. Você aperta para descer, mas você não puxa apertando. Por quê? Você não vai saber aonde ele vai parar. Se você apertar o botão e puxar, você não vai saber aonde ele vai, onde é o final dele. E ele pode parar antes de chegar no final, antes dele estar realmente freado. Então, na hora de puxar, sem apertar. Na hora de descer, sim, aí aperta e desce, tá? Para destravar. A alavanca do freio de emergência não deve ser manuseada com muita força sob o risco de danificação do sistema interno. Tem que mostrar isso para o seu genro, viu, Maria da Glória? Tem mesmo, tem com certeza. Vou mostrar para ele. O sistema de freios ABS, Anti-Locking Braking System, também conhecido como sistema anti-bloqueio de freio, foi desenvolvido para evitar o travamento das rodas, que pode resultar no descontrole do carro. Esse sistema trabalha junto com um conjunto de sensores que monitoram e comparam a rotação de cada roda com a velocidade do veículo, enviando sinais para a central. Ela, por sua vez, reduz a pressão do freio para que não haja travamento. Então, por exemplo, acabou aqui. Na verdade, aqui tinha um vídeo e eu preciso ver qual que que ele não subiu. É o que eu falei, o sistema ABS é um sistema mais avançado, né, desenvolvido. Quando você pisa no freio de um carro que não tem o sistema ABS, o que pode acontecer? Por exemplo, se você frear muito bruscamente, você pode dançar com o carro, né? Ele pode girar, né? Porque trava as rodas. No sistema ABS não tem o travamento. Então ele minimiza. Não é que ele extingue completamente, porque, obviamente, dependendo do jeito que a pessoa dirige, nada segura a pessoa, né? Se ela é um motorista responsável, né? Louco, né? Não tem o que segure. Mas Não, tem não. ele ajuda muito a não ter o travamento das rodas, a não ter justamente essa ação de dançar, por exemplo, do carro girar, né? De não capotar, mas ele girar da pista, né? Então, ele evita que isso aconteça por um sistema de sensores que adequam a velocidade das rodas e do carro. Então, é um sistema que hoje em dia também, se não me engano, não me lembro direito, não sei se foi a partir de 2010 que ele foi obrigatório nos carros também. Ele é obrigatório hoje em dia. Todos os carros têm sistema ABS hoje em dia. Mas se eu não tiver, ele corre mais o risco de travar as rodas e o carro dançar por causa disso daí. Então, no sistema ABS não tem o travamento, mas eu me lembro de um vídeo que eu assisti que ele fala, que eu acho que até esse daqui, que ele não... Eu acho que eu estava com um problema no dia e ele não subiu o vídeo, né? Que ele fala que mesmo tendo esse sistema, dependendo do jeito que a pessoa vai dirigir, ela vai conseguir fazer essas coisas, né? Esses malabarismos, né? Nada segura uma pessoa doida, né? No volante, né? Nenhuma tecnologia não, segura não. é suficiente, né? É verdade. Tranquilo aí em relação aos freios? Tranquilo, foi muito bem Não, explicado. eu fiquei só Gostei. curiosa. É que você falou que teve uma aluna que ela conseguiu dirigir, sair com o carro mesmo com o freio de mão puxado, uma coisa assim que você falou? Consegue.
É claro que ela estava começando a dirigir e ela não percebeu que o carro não andava, né? Eu já aconteceu algumas vezes, eu saí no carro e logo assim, que eu vou um pouquinho na frente, assim, eu percebo que ele está puxando a traseira, assim. Ele suspende, ele dá, assim, tipo umas batidas. E aí, Ele que eu olho, o freio de mão está puxado. Ele não anda. Olha só, se ele tiver completamente esticado, muito esticado, ele não vai sair do lugar. Ele não sai. Mas se ele for, não por tiver, exemplo, sai. que nem o caso se for o genro da Maria da Glória, provavelmente ela não vai conseguir sair. Provavelmente. Com Mas certeza, depende com muito certeza. de quanto você acelera, você pode até conseguir andar. Ela só foi perceber que ela estava com o freio de mão puxado porque começa a feder, começa a esquentar a lona. Imagina o fedor que sai de coisa quente, de fumaça, de tudo mais, porque você está pressionando contra o tambor, né? Que é o freio de mão, o freio de trás, você está pressionando a sapata contra o tambor. Imagine depois de algum tempo você dirigindo assim, o cheiro que vai sair de queimado, né? Ela só foi perceber isso muito tempo depois, mas ela, obviamente, ela aprendeu, né? Foi uma vez, ela entendeu que acontecia se Mas dá para sair, eu não sei, é igual você está falando, se não tiver bem puxado, sai. No dia que eu fiz a prova prática, lá na autoescola, a gente estava dirigindo um Celtinha, né? E aí, o primeiro aluno, a gente entrava 3 alunos no carro, e o instrutor. Nossa! Aí, lá eles faziam assim, Olivia, 3 alunos no carro, foi eu e mais 2 rapazes, e aí eu ia pegar primeiro, aí o rapaz saiu na minha frente, muito apressado, sabe? Já entrou no carro, foi no motorista, já sentou ali, colocou o cinto, e o instrutor do lado dele, e eu no banco de trás, mais o outro rapaz. E aí ele já saiu, colocou o cinto, fez tudo bonitinho, mas saiu com o freio de mão puxado. Ele andou uma quadra, para você ver, e a luz acesa no painel, e ele não estava vendo. E ele andou uma quadra, na segunda quadra, assim, aí o instrutor falou para ele, para, estaciona. Aí ele estacionou e ficou assim, sem graça, sabe? E aí eu pedi para mim ir, aí foi a minha vez, aí eu entrei no carro, e aí baixei o freio de mão e saí. Aí foi quando ele viu. Porque quando ele saiu do carro, geralmente a gente tem que fazer tudo. Quando a gente vai entregar para o outro aluno, você tem que deixar tudo no jeito. Você tem que puxar o freio, que é para ele lembrar de baixar. E aí, quando eu entrei no carro, que ele viu que eu baixei o freio de mão, aí ele viu que ele já estava reprovado, sabe? Ele ficou numa tristeza. E ele dirigia tão bem nas aulas, lá na autoescola, lá no pátio, ele dirigia bem demais. Muito confiante, quis ir primeiro, né? Pois é. Muito confiante, e aconteceu isso. E ele dirigiu bastante com o freio de mão puxado. Dá a reprova mesmo. Sair com o freio de mão puxado dá reprova. Dá reprova. Por isso então, é que eu falo, no assim, dia a dia, na prática, você consegue sair. Consegue sair. Depende muito do estado do freio de mão, obviamente. Depende também do quanto você está acelerando o carro. Se é uma pessoa que sabe acelerar... O meu não anda muito, não. O meu não anda muito, não. Eu já saí nele assim, mas foi só a um gente pouquinho, percebe que não tá, que está com o freio de mão puxado. Porque depois que você está dirigindo, que você tem mais prática, você percebe que, que você esqueceu de puxar o freio de mão. Eu só estou respondendo para a Nilza que dá para sair. Mesmo com o freio de mão, dá para sair. Que curiosa. E aí, se a pessoa, por exemplo, que nessa minha aluna estava começando a dirigir, ela não percebeu, só vai perceber muito tempo depois, quando começou a cheirar mal o carro. Entendeu? Opa, tem uma coisa errada aí. E aí ela, sei lá, de que jeito, não me lembro da história direito, faz muito tempo. E aí eu sei que ela tem a luzinha no painel também, né, Olivia? Aquela luzinha vermelha fica lá acesa. Tem um vídeo, bem lembrado isso. Tem um vídeo no curso que eu falo, ela acendeu a luz, e agora, tal, né? São as luzes do painel. E, realmente, depois que você dá a partida, eu falo isso no vídeo, que a única luz que tem que ficar acesa é a do freio de mão, e você tem que aprender, tem que se habituar a olhar o painel do carro, e você vê que essa luz está acesa, uma luzinha vermelha que fica lá no meio do painel, e você sabe que tem que abaixar o freio de mão. Se você não tem o hábito de olhar o painel, se você não tem, se você não sabe o que é aquela luz, e você está nervosa, sei lá, você vai sair com o freio de mão puxado.
Se conseguir sair, porque geralmente o carro morre, né? Porque ele não consegue sair, principalmente se a pessoa está começando, ela vai sair só na embreagem, geralmente o carro vai morrer. É isso que vai acontecer. É isso mesmo. É o freio de mão, né, que você está falando, né? É o Fica freio de mão. acesa, né? A única que fica acesa. Aí Ele tem uma você luzinha tem que vermelha, tem uma luzinha vermelha que fica acesa. Deixa eu ver se... Aqui não tem, eu não pus aqui. Aí você tem que abaixar e pronto. Aí você tem que Aí abaixar o sai. freio de mão. Não Exatamente. tem que Aí ficar ela nada apaga na aceso no hora. painel durante o dia, né? No caso, não tem que ficar nenhuma luzinha acesa, piscando, nada. Não, se for de dia, se você não tiver com o farol aceso, a única luz que pode ficar acesa no painel é se você ligar o farol. É a única luz. É a luz do farol. Tá. É o ícone do farol, da luz de farol. Só esse. Não há nenhum mais E a, pode lu- e estar a aceso. luz de farol, geralmente, ela é verdinha ou azulzinha, né? Exato, exato. Ela é verde quando é farol baixo e ela é azul quando é farol alto. Isso. E a luz do freio que a gente está falando, ela é redonda e é vermelha. E ela fica na parte de baixo. Ela tem tipo um sinal de exclamação, né? Deixa eu pegar aqui e eu mostro para vocês. Deixa eu já pegar aqui na internet, já mostro. Essa aqui, ó. Tá vendo? Tem uma exclamação. Ela é Isso vermelhinha, mesmo. redondinha, tem esse sinal de Aham. exclamação. É essa aqui. É Certo? isso mesmo, é. Como É bem apagar assim a mesmo. luz de freio de mão? Como, Maria da Glória? Como apagar? Baixando o freio. Abaixando o freio, Baixar o freio de mão. É isso aí, baixando o freio de mão, né? Já Muito bom. óleo, temperatura, já é outra cor, né? Já é outra cor. É amarelinha, eu já vi A também. temperatura, tem carro que nem tem o indicador, É, sabia? né? Tem carro que não tem. Eu já peguei carro que não tem o indicador de temperatura. Geralmente, ele tem um marcador de gasolina e o de temperatura. Geralmente tem O isso no meu tem, o meu tem. O meu Agora, tem. E se tiver peguei qualquer problema carro, na temperatura, acende luz também no painel. exatamente. Ele tem que estar em 90 graus, né, geralmente. Se ele passa, se ele começa a passar, aí acende a luz, né, Acende a luz no painel. do painel, exato. Mas eu já peguei carro, se não me engano, eu não tenho certeza, o Fiat Uno não tem. Não, o seu é Uno, né? O meu é um, tem. Então não é esse não. Agora não lembro qual é o carro que não tem, mas tem carro que não tem esse marcador. Ele acende a luz se tiver muito quente, mas ele não tem o marcador, né? O marcador, o meu tem. Tá. Vamos lá, para mais um sistema. É o sistema elétrico agora, tá? Depois da aula eu vou mandar os slides para vocês. Nossa, tá ruim a internet aqui, tá rodando. Oh, meu Deus do céu. Tá na manivela hoje. Aqui também. Não Hoje de deveria, manhã eu né? tava Porque tentando- hoje é sábado, nem tem nada funcionando. A essa hora da manhã não devia estar assim, Deve ter não. muita gente em casa usando a internet. Provavelmente. Aqui em Cabo Frio não tem muita gente usando a internet, Deixa, porque está eu vou até lotado. As ruas estão... Eu vou até tirar o Wi-Fi aqui do meu celular para ver se melhora um pouco. Ô, Roque, vai lá ver para a vovó, vai? Vamos lá. Aí você
mora em Cabo Frio, um lugar muito lindo, né? Cheio de praia. Sim. Cabo moro Frio é aqui. muito lindo. Muito lindo. Eu fiquei muitos anos fora, e quando voltei, eu nem me adaptei. Depois, agora, me adaptei de novo. Agora, eu acho que eu não vou sair mais daqui, não. Eu já me aposentei. Mas tem muito lugar bonito, sim. Tendo Jesus. tempo para desfrutar. Arraial do Cabo, na verdade, eu nasci em Arraial do Cabo. Você nasceu em Na Arraial do Praia Cabo? Grande. Isso, na Praia Grande. Eu sou cabista, não sou nem cabofriense. Mas na época, Cabo Frio Arraial do Cabo pertencia a Cabo Frio, era o segundo distrito. Entendeu? Mas é show, é show. Vamos lá. Sistema elétrico. É melhor. Sistema elétrico o que é o sistema elétrico do carro? O sistema elétrico é responsável por alimentar todos os componentes elétricos do carro. É composto principalmente pela bateria e pelo alternador, além das fiações e dos dependentes elétricos. O alternador é a peça que recarrega a bateria para ela fornecer energia para o veículo. Qual a importância do sistema elétrico do carro? Praticamente todas as peças do carro precisam de energia elétrica em algum momento para funcionar, ou dependem de outro componente que é acionado eletricamente. Sendo assim, é impossível que o carro funcione sem energia. Por isso que a bateria arriada é um grande problema. Para você entender melhor, pense no funcionamento do motor de arranque, que faz o carro ligar e precisa da energia liberada quando a chave é girada. Deixa eu já explicar uma coisa para vocês. Esse motor de arranque, ele é muito interessante. Lembra daqueles carros antigos que a pessoa ia lá na frente e girava uma manivela para o carro pegar? Lembra disso? Aqui nós fez um paco-paco com motor 22, era assim. É. Então, isso daí agora é feito pelo motor de arranque. Né? A gente não precisa mais ir lá na frente do carro e dar aquele tranco no motor para ele girar. Eu sei que, por exemplo, para os motores de caldo de cana, eles fazem isso, né? Eles puxam uma cor lá para ele dar o tranco no motor e começar a girar, né? Então, o que acontece? O motor de arranque, ele precisa de uma energia guardada, né, acumulada ali, pronta para ele poder funcionar. Essa energia, ela está armazenada na bateria. Então, é fundamental para a partida. A bateria ela é fundamental na hora da partida, porque precisa ter uma energia já preparada, armazenada ali, para alimentar o motor de arranque, para ele poder funcionar e aí fazer o motor pegar. Se a bateria está ruim, não dá partida, né? Então, não tem essa força para dar partida. E veja, não é a bateria que produz energia para o carro, ela armazena a energia. Quem produz a energia é o alternador. Na verdade, assim, não é que ele produz, né? Quem produz a energia é o motor, só que ele produz uma energia térmica, não é? É calor que ele emite. Só que aí ele passa pelo alternador e aí a energia termoelétrica, a energia térmica é transformada em energia elétrica pelo alternador. Então, assim, são peças fundamentais: bateria, motor de arranque e alternador. E o que acontece muitas vezes, eu já tive várias experiências com isso, de pessoas quererem simplesmente trocar o alternador. Ah, tá com problema, tem que trocar o alternador. Na maioria das vezes, não se troca o alternador. Dentro do alternador tem várias pecinhas, carvão, escova, um monte de coisa lá, que essas peças é que são trocadas, porque desgasta, né? E aí você troca as peças internas, você não troca o alternador. O alternador é uma caixa de ferro meio cilíndrica, né? Onde tem essas peças sim, é que são trocadas, que apresentam desgaste. Ele é todo enrolado de fio, assim, né? Uns fiozinhos coloridos. Exatamente. Para poder transformar a energia térmica que o motor produz em energia elétrica. Do alternador é que vai para a bateria.
Então, hoje em dia, as baterias, por exemplo, a gente vai ver, elas não têm nem mais manutenção, elas são fechadas. Antigamente tinha manutenção. Uhum. Eu me lembro que muitos carros que eu tive, a gente tinha que abrir as tampinhas e colocar lá aquela água, né? Uma água própria de bateria e tal. Hoje em dia não tem mais isso. Mas, então, assim, as peças principais do sistema elétrico são essas três. É o alternador, o motor de arranque e a bateria. A bateria, ela armazena a energia produzida pelo alternador para, principalmente, dar partida no motor quando ele está parado. Depois que ele está funcionando, depois que o motor está funcionando, obviamente, ele está funcionando o tempo inteiro, ele está mandando carga o tempo inteiro para o alternador e o alternador para a bateria. Então, você veja que ela não tem diminuição de energia, ela não é tão requisitada quanto na hora de dar partida. Porque na hora da partida é só a bateria que funciona, mais nada. Não tem como... Se ela estiver fraca, não funciona, né? O motor não está funcionando. Então, a bateria é extremamente importante. Uma bateria, em geral, tá? Eles vão dizer isso no vídeo lá, mas, em geral, ela dura 2 anos. A vida útil de uma bateria é 2 anos. Então, o que que acontece? Quando você compra uma bateria, eles te dão um papelzinho com a data de compra, para você saber quando é que deve ser trocada. E, obviamente, ela dá uns sinais, e ela dá um sinal, assim, muito repentino. Tipo assim, estava funcionando normalmente, de repente, uma hora você para o carro, aí você deixa um rádio ligado, deixa alguma coisa ligada, você vai dar partida, já não tem mais, por exemplo. Principalmente o rádio, né? Que é uma coisa que eu uso bastante quando eu estou parada esperando alguma coisa, eu estou com o rádio ligado, aí já vai dar partida, já não consegue dar mais. Por exemplo, existem vários tipos, né, de várias situações onde a bateria pode descarregar, ou situações de bateria. Por exemplo, se você esquecer o farol ligado, ou a luz de dentro do carro, a luz interna do carro ligada, você pode, no dia seguinte, não ter bateria para dar partida. Pode descarregar. Se a bateria já está com algum tempo de uso, aí, mais de 1 ano, tal, ela pode descarregar. Quando ela é nova, em geral, não descarrega completamente, mesmo deixando a noite inteira ligado. Mas quando ela já está com um certo uso, ela já não está mais segurando tanto a carga, aí pode, se você esquecer um rádio ligado, uma luz interna ligada, nem precisa ser o farol, ela já descarrega e no dia seguinte você não tem bateria. Então, precisa sempre acompanhar o tempo de uso da bateria, tá? Porque dificilmente ela vai passar de 2 anos, dificilmente. Principalmente se você usa sempre, né? E o que acontece também quando o carro fica parado muito tempo, né? Que a pessoa não usa sempre, ela sempre tem que estar dando partida para carregar a bateria, porque ela vai descarregando. Vocês sabem disso, né? Já ouviram falar que quando o carro fica parado, você tem que dar pelo menos uma O meu tem que partida. dar uma rodadinha para não ficar muito parado. Um dia minha neta ligou o radinho lá e deixou ligado e ela derrubou a carga da bateria. Aí, o que que acontece? Se a bateria está boa, ela ainda está segurando a carga, existem as cargas rápidas, né? Você vai lá, coloca aquele aparelho, dá uma carga rápida, e aí ela volta a funcionar. Ou também, se ela está bem, foi só esquecer o rádio ligado, tem aquela famosa chupeta, né? Que você coloca os cabos num carro, num outro, numa bateria, na outra, numa bateria que esteja funcionando, e aí você vai lá e faz a chupeta, né? Com aqueles cabos, e aí ela volta a funcionar. Se ele está, a gente percebe assim, vários níveis da bateria, né? Por exemplo, se a bateria já está muito ruim, você colocando o cabo, você ainda tem que dar partida, acelerar para fazer carregar mais rápido para poder chegar no outro. Então, depende muito do nível da bateria, né? Do nível de uso, no nível de eficácia que ela está, né? Mas, em geral, por exemplo, se ele descarregou numa noite, por exemplo, você pega e faz uma chupeta, já recarrega. Se precisa mais do que isso, você faz uma carga rápida, também fica ali algumas horas, também recarrega. Mas isso vai desgastando, a bateria vai desgastando, vai chegar uma hora que nada disso funciona.
E uma coisa interessante é que as baterias elas não são descartadas, você não joga a bateria fora, né? Você sempre dá uma e pega outra, né? Porque existe um reaproveitamento, eles conseguem reciclar, né, as baterias. E também não tem manutenção, né? Não tem mais aquela coisa de abrir, de colocar água, assim, estragou, não tem o que fazer. Ok? É, Bora lá. isso mesmo. Qual a vida útil do sistema elétrico do carro? O sistema elétrico do carro dá indícios quando está com defeito. Isso você percebe no dia a dia. Você pode sentir a partida pesada, luzes fracas dos faróis, rachadura na bateria, líquido da bateria vazando, alternador muito exigido após a partida ou dificuldade da partida após usar alguns aparelhos eletrônicos, tipo rádio, vidros elétricos ou ar-condicionado. Assim que esses problemas aparecem, encaminhe o carro a um especialista e revise todo o sistema elétrico. Uma coisa também que eu me lembro, né, lendo isso aqui, é que as baterias hoje em dia elas têm que ser mais potentes. Quanto mais equipamento o carro tiver, mais potente a bateria tem que ser. Se tiver vidro elétrico, DVD, aquele multimídia, ar-condicionado, vidro elétrico, tudo, né? Retrovisor elétrico. Quanto mais coisa tiver, mais a bateria tem que ser, mais potente a bateria tem que ser para poder suprir todos esses equipamentos, não é? A vida útil do sistema elétrico como um todo não pode ser definida, porque depende das partes, né? Depende justamente a bateria, o alternador, o motor de arranque e tantos outros, né, componentes que tem, que são muito mais, né? Isso porque os seus componentes principais possuem durabilidade própria. Essa bateria que dura 4 anos eu nunca vi, tá? Nunca tive um carro que a bateria durou 4 anos. Por isso que eu falei que, em geral, para mim, são 2 anos, 2 anos e meio estourando aí, dependendo da bateria, se for muito boa, né? Depende da qualidade da peça, dos hábitos do uso. Sempre o principal equipamento do carro é o motorista. Não tem jeito, né? É o motorista que define como é que o carro é usado, né? Então, depende de todas essas variantes aí. Espera um pouquinho que eu acho que é vídeo aqui. Ué? Não sei o que ele não quis apresentar. Agora melhorou a internet, está mais rápida. Não, só porque eu elogiei já não deu. Algo deu errado. Meu filho. Já o alternador não possui uma vida útil. A sua durabilidade vai depender da utilização da peça, dos hábitos de uso do motorista. A dica é fazer uma manutenção preventiva a cada 10.000 quilômetros. Assim, previne problemas. Preste atenção na luz de bateria. Prestar atenção na luz de bateria também é importante. Ela sinaliza os problemas no alternador. Quando a luz começa a acender, é porque a bateria não está recebendo carga. Então, o problema é no alternador. Além da bateria, se ela está na vida útil dela, no tempo de vida útil, e está acendendo a luz, é porque o problema é no alternador, na alimentação da bateria, né? Então, tem que olhar. Então, dá uma olhada, e nunca, assim, nunca não, né? Nunca é uma palavra muito forte, eu não gosto dessa palavra. Mas, assim, 99% das vezes, você não tem que trocar alternador, você vai fazer só a manutenção das escovas, dos rolamentos, dessas peças internas do alternador, tá bom? Porque trocar o alternador seria se quebrasse a carcaça dele, né? Aí é muito raro isso acontecer, né? As fiações e aparelhos dependentes da alimentação da bateria não têm uma vida útil definida também. Vai depender das condições que as peças são submetidas e da qualidade dos itens. É difícil, assim, você trocar fiação de carro, né?
Já tive carros muito velhos, que, obviamente, tinha problema de fiação, e até uma vez o carro não pegava porque tinha um fio solto, e aí já queriam trocar, né? O cara muito espertinho já queria trocar o alternador e era só um fio solto, né? Mas os carros mais novos não têm esse problema de fiação. Então, uma coisa que a gente geralmente não presta muita atenção nisso, não tem muito problema com fiação de carro, né? Por que ele não está mudando? Ah, mudou. O que compõe o sistema elétrico do carro? Bateria, já falei, né, que ela fornece a corrente elétrica que alimenta o carro, isso também inclui o sistema de ignição, que é a partida, e de combustão, que é quando dá a partida no carro, que são responsáveis pela iniciação da combustão necessária para o motor funcionar. O alternador, que tem a função de gerar a energia necessária para que todos os equipamentos elétricos funcionem. Quando o motor estiver ligado, ele vai continuar alimentando a bateria sempre, né? Então, vai para a bateria distribui para dentro do carro, né? Fornecendo a energia para a bateria enquanto ela vai sendo gasta durante o período que o carro está ligado. Ele é acionado por uma correia ligada ao motor. O motor está girando, ele tem uma polia, tem uma correia que é ligada na polia do alternador, ele fica constantemente girando ali e trazendo essa energia para o alternador. Sistemas dependentes e auxiliares. No sistema elétrico automotivo, existem muitos consumidores, alguns funcionam continuamente e outros por longo ou curto período de tempo. Os consumidores contínuos não podem parar de receber corrente elétrica do alternador ou da bateria. Eles estão totalmente ligados ao funcionamento do motor, como, por exemplo, o sistema de injeção eletrônica. Óbvio, né, que a gente viu o sistema de injeção eletrônica, ele não pode parar um segundo de receber a eletricidade, né, a energia elétrica, né? Ele para completamente se não recebe energia. Consequentemente, o motor para também. Qual a função da bateria? Já falei, né? Bateria é um acumulador elétrico que armazena, nem vou repetir isso aqui, que eu já falei. Ele também estabiliza a tensão do sistema elétrico como um todo. Aqui está o alternador, tá vendo? Tem os fios, tem os carvões, tem uma série de peças aqui dentro, né? Aqui é o mancal de acionamento, polia, rotor, manual do coletor, mancal do coletor, regulador, retificador, né? Então, aqui todas as peças, então uma delas pode dar problema, não vai dar problema em todas ao mesmo tempo, né? Que vai desgastando, mas é reparo, a gente faz reparo no alternador, né? A função do alternador do veículo é de alimentar todos os consumidores de energia elétrica e ainda recarregar a bateria. Para isso, o alternador transforma energia mecânica proveniente do motor do veículo em energia elétrica por magnetismo, com um condutor elétrico que corta as linhas de força. Isso aqui é mais física, né? Mas quando o motor entra em funcionamento, o alternador supra as necessidades de energia elétrica do veículo e também recarrega a bateria. Quando o motor estiver parado, a tensão da bateria em situação normal é de 12 volts. Com o alternador em funcionamento, a tensão passa a ser de 13,5 a 14,8. São detalhes mais... Aqui o nosso motor de partida ou de arranque, né? Motores de combustão não dispõem de força própria para sua partida, necessitando de um dispositivo impulsor, ou seja, um motor de partida. Na partida, há uma grande resistência devido à compressão e ao atrito dos componentes móveis do motor. A resistência por atrito será maior quanto mais frio se encontrar o motor. Os principais componentes do motor de partida são o motor elétrico, alguns tipos possuem caixa de redução, chave magnética, alguns tipos possuem relé de comando adicional e sistema mecânico de engrenamento do pinhão. Então, aqui está o motor elétrico, aqui é a chave magnética, e aqui a carcaça dele, e aqui o pinhão. Quais são os defeitos mais comuns do sistema elétrico do carro?
As causas mais comuns, a causa mais comum de problemas dos carros são as panes elétricas. Isso a gente vê de monte nas estradas, né? Isso normalmente acontece quando o veículo é submetido a um uso muito intenso, como engarrafamentos. É bem comum isso. Às vezes eu viajo, o que eu vejo de carro parado no acostamento, assim, é brincadeira, né? Quando está muito congestionado. Além disso, os principais problemas com o sistema elétrico são a bateria arriada, né? Quando a bateria não consegue mais segurar a carga, né? Armazenar a carga e não tem força bastante para girar o motor na hora da partida. Alternador com defeito, o alternador danificado pode impedir o carregamento da bateria. Cabos soltos, já falei, né? O cabo solto pode comprometer o funcionamento de todo o sistema, até nem dar partida, até nem ligar o carro. Fusível queimado. Os fusíveis são muito interessantes. A gente tem uma caixa de fusíveis embaixo do painel, do lado do motorista, que controla, por exemplo, a seta, as luzes, o rádio. Eles são um fusível para cada coisa, né? Então, pode ser também que tenha um fusível queimado apenas, né? E aí o mecânico vai, na verdade, o eletricista, né? O mecânico eletricista vai fazer essa verificação, né? Fusíveis queimados ou fios soltos podem afetar também. Defeitos na correia do alternador, se a correia estiver frouxa, por exemplo, estiver desgastada, enfim, não estiver em bom estado, pode ser também que ele não esteja produzindo, né, trazendo energia mecânica suficiente para produzir a energia elétrica para o carro. E problema nas velas, a gente já falou das velas, que é o que dá faísca, né, dentro do motor para poder movimentar o motor. Obviamente, já falei, né, que são peças bem baratinhas que você pode trocar, né, periodicamente aí e ajudar a ter um bom funcionamento do motor, né? Como aumentar a vida útil da bateria? Isso aqui é legal, né? Isso aqui é importante. Nunca esqueça de componentes elétricos ligados. O carro vai ficar muito tempo parado, é melhor desconectar a bateria dos terminais. Mais do que dar partida de vez em quando, se você sabe que ele vai ficar parado, desconecta os terminais da bateria, né? Proteja os terminais. Hoje em dia, eles vêm com uma capinha, inclusive, né? Um deles vem com uma capinha, o outro até dá para... em alguns carros, ele vem até também meio embrulhado, assim, meio protegido, né? Mas uma coisa importante, eles falam que junta zinabre, né? Tipo uma esponja, né? Que fica grudenta, que fica em torno dos polos da bateria, isso rouba a carga também. Então, tem que ver, dar uma olhada, periodicamente levantar o capô, dar uma olhada como é que está a bateria, aí eles usam uma escova de aço, né, para limpar esses polos, às vezes pode não estar dando, o cabo pode não estar conectado completamente no polo, pode estar, isso daí está dando uma interferência e também não está carregando, são detalhes, né, que precisam ser verificados, né? Faça revisões do alternador. Conheça os principais tipos de bateria. Isso aqui é só curiosidade, eu nem vou ler, depois, se vocês quiserem, vocês podem ler, tá? Só curiosidade. Deixa eu aumentar um pouquinho o volume aqui, que está bem baixinho. Sistema elétrico gera, armazena e distribui a energia aos consumidores do veículo. É composto pelo alternador, motor de partida, bateria, cabos e controle. A eletricidade é imprescindível para o funcionamento do seu carro, como também de vários acessórios, como, por exemplo, luzes, rádio, vidros elétricos, alerta, alarme, entre outros.
Funcionamento do sistema. A bateria é um acumulador de energia, ou seja, ela não produz, apenas armazena energia. O componente que gera energia é um alternador. Ele está ligado ao motor por uma correia, e conforme o motor funciona, ele movimenta. O alternador, por sua vez, converte o movimento em corrente elétrica e manda para a bateria armazenar. Os cabos e fios levam a eletricidade por todas as partes do veículo. Qualquer problema no sistema, como falta de reposição de eletricidade na bateria, o veículo emite um aviso no painel. Geralmente, um ícone em forma de uma bateria. Se estiver acendendo, geralmente indica duas possibilidades. Ou a bateria está recebendo carga e não está armazenando, ou o alternador não está gerando energia. Neste caso, procure um serviço especializado imediatamente para não ficar na mão e ter que empurrar o carro. Você mesmo pode fazer uma verificação periódica da bateria do seu carro. Localize-a e certifique-se de que está com boa aparência, sem o acúmulo de resíduos. Atualmente, as baterias são seladas, isto é, não precisam de água. Verifique o prazo de validade da bateria, que geralmente dura de 1 a 2 anos. Não coloque seu carro para pegar no tanque, principalmente se o sistema for de injeção eletrônica. O sistema de injeção eletrônica, se você faz o carro pegar no tranco, ele desconfigura o módulo que controla a injeção eletrônica. Então, não pode dar tranco no carro que tem injeção eletrônica. Certo? É isso aí, gente. Certinho. E assim nós vimos, o da semana passada, semana retrasada, na verdade, né? Nós vimos, eu mandei o vídeo, né, do sistema de lubrificação e arrefecimento, né? E hoje a gente vê os últimos sistemas. Alguma dúvida, alguma pergunta, alguma observação? Não, tá tranquilo. Eu ainda nem vi tá tudo da aula passada, eu estava com visita em casa, não deu para mim assistir a aula. E aí eu ainda vou ver. Isso aí eu vou olhar bastante vezes, que é para mim ficar bem afiada. Eu coloco, né, numa playlist e vocês podem ver quantas vezes vocês quiserem. Principalmente o de lubrificação e arrefecimento é muito importante. É um sistema muito importante. Vou olhar com bastante cuidado. Bacana óbvio, né? demais, aprendi muito. Que bom. muito, eu também. Aprendi muito, fiquei mais confiante. Dá exatamente essa sensação, né? Quando você aprende e fala, opa, agora não vai ser mais como era antes, agora não vão me enganar. Imagina o que eu já passei, né? Até aprender tudo isso. Quantas vezes eu já fui, né? É que a gente realmente aprende a não ser enganada, mas não tem como também, né? Volta e meia, porque não dá para você saber tudo. Você vê, esse curso é um curso básico, é para você ter uma ideia, você conhecer o carro, você saber que existe esse sistema, né, de funcionamento. Mas, obviamente, como são, né, de 70 mil a 90 mil peças, é óbvio que, né, só se você realmente quiser fazer um curso de mecânica, até teve uma aluna no primeiro E hoje eu estava falando para o meu genro, tá um sistema assim, hoje você não tem mais mecânico. Antigamente, os carros, os mecânicos arrumavam algumas coisas, agora não, agora o negócio deles é trocar a peça. Pois é. E assim... E troca a peça muitas vezes que não está danificada. Então, a questão principal desse curso é justamente, eu falo sempre isso, você tem que procurar 3, 4 opiniões. Se você não tem um mecânico realmente confiável, realmente bom, que não seja explorador, que não seja preguiçoso, né, a ponto de ficar trocando, porque uma coisa que acontece muito é eles fazerem por eliminação. Eu não sei o que é. Aí vai tirar, vamos trocar isso, não é, vamos trocar aquilo, não é, vamos trocar aquilo, e vai indo.
Então, se você não tem um mecânico bom, que você realmente confie, que ele faça o serviço, que ele te atenda, que você sabe que ele é confiável, principalmente que ele entende do que está fazendo, ele tem que ser confiável e tem que saber o que está fazendo, tem que ser mecânico de verdade. O que você tem que fazer? Você tem que procurar várias opiniões. Pelo menos 2 tem que bater. Se você procurar 3 pessoas e cada uma disser uma coisa, você vai ter que procurar a quarta. Porque 2 têm que concordar, não é possível que tenha várias explicações, entende? Então, é fundamental que você conheça e saiba, por exemplo, cada sistema. Escapamento é um que faz, é específico. Elétrico é outro. O mecânico de motor, o mecânico da parte mecânica, né, do carro, ele não lida com a parte elétrica. A parte elétrica é específica também. Então, você veja... Olivia, tem que ser um mecânico igual o mecânico que eu levei o meu carro para ele olhar o freio. Eu cheguei lá e aí ele deu uma olhada assim e falou: o que é, dona Maria da Glória? Eu falei: isso aqui, eu acho que esse freio não tá bom, não. Ele falou: pois então a senhora passa para o banco do passageiro aqui, que eu vou ver se o seu freio tá ruim mesmo. E eu passei para o banco do passageiro e ele pegou o volante e dirigiu lá no meio da cidade. Pensa num caba doido. Não, seu freio não tá ruim, não. Só uma reguladazinha. E acontece... E aí regulou, ficou bom. Ele disse que é porque eu estava pisando muito de levinho no freio. E... Pode ser também. Mas o que acontece também é... O que eu ia falar, meu Deus, fugiu, mãe. Ah, sim, às vezes você levar o carro, ele apresenta um defeito, até a aluna no outro curso, aconteceu isso com ela. Ele apresenta um defeito com você. Aí você leva no mecânico e não tem o defeito. Ele chega lá, não dá defeito. Desculpa, isso já aconteceu comigo também. Já aconteceu comigo também. Ah, tá tudo bem, tá tudo bem. Não tá, meu filho, não tá. Tem hora que não funciona. Aí você vai andar de novo. Aí dá o defeito de novo. Aí você volta no mecânico. Já aconteceu isso, de ele não descobrir o problema, entendeu? Só quando a coisa quebrar mesmo de vez, aí... Ou você deixa lá e ele vai fazer todo um estudo, né, no carro, sei lá, vai olhar tudo para ver o que é. Acontece bem. Agora esses carros aí, essa parte elétrica é bom, porque eles colocam aquele aparelho lá e vai certinho, né? Então, a coisa agora está cada vez mais evoluída, né? Eu sempre falo isso, né? Que a engenharia automobilística é uma das que mais avançam, né? Que mais se desenvolvem. Eu me lembro, quando eu comecei a dirigir, né? Meu pai tinha aqueles Opalas, eles levavam anos para mudar de carro. Você lembra? Antes tinha Fusca, Brasília, TL, Passat, aí depois veio o Opala, mas assim, demorava demais para mudar a forma do carro, né? O desenho dele e tudo mais. Hoje em dia, você vê que de ano para ano eles estão lançando carros cada vez mais modernos. Mais complexo. Né? Mais complexos, cada vez mais. Então, obviamente, os aparelhos também têm que ser cada vez mais desenvolvidos para poder fazer um monitoramento de 90 mil peças, né? Pelo amor de Deus, né? Então, eu lembro eu estava pensando aqui, quando eu voltei aqui para casa, já faz 4 anos, né, que eu morei lá na Baixada, e eu voltei para cá. E eu me lembro, tem um rapaz que eu já levava o carro lá há muitos anos atrás, e ele continua. Então, se ele está aí há tanto tempo, é porque ele é bom, porque picareta não dura, né? Porque assim, você levou num lugar, o cara fez um serviço mal feito, você vai dizer para 10 pessoas para não ir lá, né? Então, se a pessoa se ele ficou tanto tempo, é porque ele é bom. Hoje ele está já assim, meio grisalho, ele era bem novinho. Rapaz, eu esqueci o nome dele agora. Mas é importante que você tenha pessoas de confiança. Lá na Baixada tinha uma oficina sensacional, fantástica. O dono era um japonês e o mecânico dele era sensacional, era demais de bom. O gerente também, todos eles entendiam muito do negócio. E eu fazia a parte elétrica porque eles não estavam fazendo, mas de resto, praticamente tudo lá, né? Troquei amortecedor,
fazia rodízio dos pneus, tudo que precisava fazer. Fazia alinhamento o tempo todo, né, que eu falo que tem que ser feito sempre, por causa, principalmente, né, de quem trabalha, quem mora em ruas muito acidentadas, né, com muito buraco, muita lombada, tem que estar sempre fazendo alinhamento, né, para a direção estar retinha. Eu já vi volante, já peguei aluna com volante que está virado, assim, né? Tipo, se você está parado, o carro está reto e o volante está virado, obviamente ele está desalinhado, né? Está desalinhado. Tudo isso, assim, muita coisa eu aprendi no dia a dia, né? Muita coisa de ver, de acontecer, de acompanhar mecânico para saber o que está acontecendo, qual é a peça que vai trocar, né? Tudo isso é muito no dia a dia. Mas é gostoso que você tem uma outra visão, né? Quando você estuda um pouco, né? Uma outra visão do carro, Você olha para ele diferente, né? Eu acho que a gente olha diferente. Sim. Alguma dúvida, Nilza? Tudo bem aí? Não, tá ótimo, nossa. Agora eu vou entrar no carro e já vou ficar pensando nisso, naquilo, escutando barulhinho, coisa e tal. Isso foi muito bom. Foi ótimo. Ótimo, porque você entrar no desconhecido é complicado, né? Você não saber né? É muito bom, te dá mais confiança, sim, com certeza. Com certeza. Para mim foi excelente. Muito bom. Valeu a pena. Que bom, que bom. Eu fico muito grata pela confiança de vocês sempre, né? De estar sempre junto. E espero que vocês sejam muito felizes com os carros, né? Como eu sou. Gosto demais desse bichinho. E vamos que vamos. E, claro que a partir daí também vocês podem, né, até conhecer mais, né? A partir desse conhecimento, pode até desenvolver mais, se for o caso, se quiserem, né? Mas aí você já tem uma base mais confiável, né, para estudar também, né? Você vê que tem um pedaço lá que diz que a bateria dura 4 anos. Eu nunca vi, né? Só se for uma bateria super aí, sei lá. Eu nunca vi. Porque bateria é um troço caro, né? Não é barato, não. Não adianta você colocar eu já carro também. Eu já usei bateria aqui para carregar telefone. Quando eu mudei aqui para a roça, Olivia, a gente não tinha comunicação. E aí o meu menino, muito curioso, comprou uma antena, colocou um pauzão grande aqui, colocou essa antena aqui. Mãe, você vai usar um telefone aqui para a gente saber notícia. E aí nós não tinha energia. Para alumiar em casa era gás, a gente não tinha geladeira, não tinha nada. E aí nós carregava o telefone na bateria. Olha só. Carregava na bateria e ligava ele na antena e falava com o mundo todo. Olha aí, gente. Beleza, nunca ouvi falar. Não, aqui as pessoas se viram do jeito que pode. Você mostrando aí a geração de energia no alternador. Tem gente aqui, assim, no começo aqui na roça, que eles pegavam um alternador daquele, ligavam numa roda d'água, a roda d'água tocava, sabe, o alternador, mandava energia para a bateria e a bateria mandava energia para casa, para ter lâmpada, funcionar, carregar a bateria de telefone. Isso aqui acontece, tinha demais pessoas que fazem isso, sabe? Que legal. Maravilhoso. É muito bom, né? A criatividade, né? Maravilhoso, né? Das pessoas. Desse jeito aqui a gente vivia assim, aí depois Deus proveu essa maravilhosa energia para nós, aí hoje tudo é diferente. Mas no começo era assim, amiga, era desse jeito. Mas você sabe de uma coisa? A energia vai mudar bastante, né? Porque a energia gratuita, né? Energia limpa, energia livre, ela não é interessante, né, para as pessoas que detêm esse monopólio, mas ela vai vir para o planeta, né? Está aí, na verdade, já era para ter, né? E não vai ter essa questão de fiação, essa fiação toda que a gente tem, ela é extremamente prejudicial para a saúde. Esse eletromagnetismo é muito prejudicial. Então, eu não sei como é que vai ser, mas eu sei que vai mudar. Eu sei que também já não vai ser desse jeito que é agora. As baterias vão ser... Vai ser bateria também, só que é diferente. Aqui tinha muita gente na época que usava placa solar, bateria, e
Aí, Pois mas nós não chegamos a comprar a placa solar, nós usávamos mesmo só a bateria e o telefone. Aí, quando a bateria descarregava, aí nós levava lá no posto, lá na cidade, mandava carregar e trazia ela carregada, ela aturava quase o mês todo. Maravilha. é isso aí, ó, tá vendo? E é bem mais saudável do que esse mundo de fiação que a gente tem. Aliás, assim, uma Pois coisa é. que eu tenho pavor é desse monte de fios, assim, eu não, na minha cabeça não entra ter tanto fio, sabe? Eu fico desesperada quando eu vejo um monte de É. fio, desesperada. Pois é. É isso aí, gente, gratidão, Eu gosto de ótimo laptop. pra você, Gratidão, viu? a gente Tá, vai se... gratidão também, Olívia. Eu gostei muito aí da Maria, com a sua experiência toda aí. Maria, Muito bom. cultura viva. Manda o teu zap pra gente, vamos ficar amiga conversando de vez em quando, viu? Tá bom, querida. Tá bom, mandarei sim. Mandarei. Tá lá no grupo, é só você pegar, tá lá no grupo. Tá Vocês no estão Pois grupo, né? é. pegar, Tá. só conversar. Vou pegar para a gente conversar de vez em quando. Sim, sim, sim. Tá É ótimo, bom Maria. Vai ser um essa prazer amizade enorme. mais Então próxima. tá. Então tá. Então tá, Olívia. Tchau. Tchau, obrigado, viu? Manda, então, Tá. o link vou subir, né, para o YouTube, vou mandar o link e mando também os PDFs, tá bom? Tá joia, Beleza. Olívia. Obrigada. A Tchau. gente se vê aí nas Obrigada. lives. Tchau. Beijo.